aqui no Kardec. Hoje nós preparamos uma palestra que é um dos pilares da doutrina espírita, né? Que é a comunicação dos espíritos. Falar sobre mediunidade, poucas pessoas falam, né? Porque é um assunto mais reservado, se trata de grupos mais reservados, né? Mas a ideia aqui é explicar um pouco o que é mediunidade realmente. Eu vou virar para cá que eu prefiro fazer com o computador assim. Explicar o que é o desenvolvimento da mediunidade. Então vamos lá. O que vem a ser a mediunidade? Eu acho que muita gente já leu sobre isso, mas tem coisas que a gente até pode ser falado e deve ser falado, né? Então, a mediunidade, ela é uma faculdade natural. Desde que a gente é homem, né, nós temos essa faculdade em nós, assim como a inteligência, né? Eu vou falar uma coisa que quando eu era criança, eu morava em Mirassol e naquela época, não é como as crianças de hoje, né? A gente tinha medo de tudo. Hoje as crianças não têm medo de nada, as crianças sabem tudo, elas pesquisam, elas vão atrás, né? E eu lembro no grupo escolar que eu ia, né? Debaixo de uma escada tinha um esqueleto humano pendurado, assim, né? E eu lembro que a gente chegava, a meninada, né? Saía no recreio e falava, vamos lá ver o esqueleto. E a gente morria de medo de esqueleto, né? Sei lá por que a gente tinha tanto medo do esqueleto, mas a gente tinha, né? E quando nós tivemos a primeira vez aula de anatomia e o professor nos falou que a gente era um esqueleto, né? Aquilo foi um horror para a gente, né? Então, quando a gente fala que a gente como homem é um espírito, né? Para muita gente no começo falou, nossa, mas eu sou um espírito, né? Uma coisa fantasmagórica, sei lá, né? Não, é uma faculdade natural a mediunidade, porque todos nós somos espíritos, na verdade, né? Estamos revestidos de um corpo físico. Assim, é a mesma coisa que o meu esqueleto quando eu era criança, né? A gente tinha medo naquela época, mas depois passa e a gente fala que bobagem, né? Então, essa faculdade, como ela é natural, ela pode acontecer em qualquer lugar. Então, mediunidade a gente encontra em vários locais, né? Pode ser até numa igreja católica, um padre pode ser médium, né? A Bíblia está cheia de casos que contam casos de mediunidade, né? A transportação, os efeitos físicos, né, que está lotado na Bíblia, os dons das línguas, né, que os espíritos falavam, os próprios apóstolos de Jesus, né? Não existe sexo, quer dizer, tanto faz o gênero, né, ser masculino ou feminino, isso não importa. Também a idade. A gente encontra crianças de tenra idade que veem espíritos, que conversam com os espíritos, né, que tem relacionamento e consegue ver coisas, né? A minha família, nós descendemos de uma família que tem isso enraizado, né? Meu irmão via muito espíritos quando ele era criança, né? A moral, não depende também da moral. A pessoa não pensa que mediunidade é só para bonzinho, né? Não, ela independe disso, porque ela é uma faculdade física do indivíduo, é física mesmo, tá? E também não depende da fé, não importa se eu sou espírita, essa é espírita, trabalha com mediunidade. Não, eu posso ter religião ou não ter religião, eu posso ter mediunidade também, tá? Bom, por que tudo isso que eu estou falando? O contato com os espíritos, todos nós temos. Todos nós temos contato com os espíritos, né? Vocês estão pensando assim, nossa, né? Quem está aqui pela primeira vez, que nem aqueles 3 meninos ali, né? É a primeira vez? Os 2, né? Estão falando, nossa, né? Mas como eu falei o exemplo do esqueleto, todos nós somos espíritos, então a gente está em contato com os espíritos. A situação que eu estou falando aqui é espírito desencarnado, que já desencarnaram e estão no mundo espiritual. E a gente também tem muito contato com os espíritos. Quer seja dentro do nosso lar, quer seja no nosso ambiente de estudo, se eu sou um estudante, quer seja no ambiente de trabalho, ou na rua, ou no nosso lazer. Assim como nós, eles também estão ligados à Terra, né, ao planeta Terra, então a gente tem muito contato, né? E como que se dá essa ligação quando a gente encontra esses espíritos, né? A gente pela exteriorização do perispíritos.
Quando que isso acontece? Acontece isso sempre com a gente, tá? Em várias situações. Então, a primeira situação que eu fiz o exemplo aqui é no desdobramento do sono. Então, quando nós dormimos, o nosso corpo relaxa, o nosso espírito se desliga e ele vai passear por ali, dependendo da nossa vontade, né? Eu posso estar com vontade de ir num bar, eu vou. Eu estou com vontade de visitar um amigo, eu vou. Eu estou com vontade de continuar meu trabalho, muitas vezes eu vou lá e trabalho, certo? Nós praticamos isso todos os dias, uns mais e outros menos, tá? Como que se dá essa ligação? Também pela exteriorização do perispírito, nós recebemos energias, nós encontramos espíritos amigos que vêm nos amparar, e no desdobramento no momento da desencarne, também isso acontece, né? Nós praticamos isso todos os dias, uns mais e outros menos. Onde mais? Né? Quando a gente se afeiçoa a alguém, né? A gente exterioriza o nosso campo perispiritual, né? Então, quando a gente namora, por exemplo, a gente gosta de ficar como? Um numa ponta, outro na outra? Não, por que será, né? Por que a gente gosta de estar juntinho? Porque quando a gente namora e tem amor, a gente exterioriza aquilo pela emissão mental nossa. E aí a gente quer ficar pertinho para trocar energias, né? Quando a gente briga, a gente faz assim, né? Não quero, né? Por quê? Porque a gente não quer trocar as energias com aquela pessoa. Isso é exteriorização do perispírito. Então, quando eu ajudo uma pessoa, eu também estou expandindo o meu corpo perispiritual. Para vocês terem uma ideia, Jesus, quando ele pregava no céu aberto, em cima de uma pedra, de um monte, juntava uma multidão de pessoas, sem microfone, né? Sem acústica, sem som. E ele falava e atingia todas as pessoas, porque a energia mental dele era tão grande, ele expandia tanto o perispírito, que as pessoas se sentiam envolvidas por ele e transformavam a vida só de uma fala dele. Como está no Evangelho, todo mundo quem lê sabe como é que é, né? Então, nós podemos praticar isso todo dia, quando a gente estuda, quando a gente ama, quando a gente se dedica, uns mais e outros menos, né? E a maior expansão que a gente faz é quando a gente ora. Quando nós oramos, aí a qualidade da expansão é muito melhor. Praticamos isso todo dia? Sim, uns mais e outros menos. Certo? Isso é mediunidade? Vocês vão me perguntar. Mas isso é mediunidade? Expandir o perispírito? Não, não é mediunidade. Isso é uma característica que nós temos. Quando a gente assusta, a gente expande. Quando a gente fica irritado, a gente expande de outra forma. Quando a gente ama, é de uma forma. Quando a gente deseja o bem, é de outra forma, né? Mas não é mediunidade. Mas a mediunidade usa esse mecanismo. É por isso que eu comecei por aí. Então, a mediunidade é a capacidade que nós temos de exteriorizarmos de forma consciente, eu desejo fazer isso ou não, o nosso perispírito. E de entrarmos em sintonia com os espíritos que se encontram desencarnados, que não estão aqui no corpo, com o corpo físico. Tá? Bom, por que eu falei assim, que é de forma consciente ou não? Então, quer dizer que eu posso ser médium sem querer? Sim. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Eu lembro que minha avó, quando era criança, quer dizer, eu não lembro dela quando era criança, mas eu lembro das histórias que ela contava, né? Então, ela tinha uma faculdade da visão. Então, ela via espíritos. E ela via muitos espíritos, né? Na idade adulta também, ela via muitos espíritos perto dela. E aí ela descrevia, falava, fulano de tal, é assim, e contava pra gente, né? Então, muitos casos que ela contava eram a visão espiritual de pessoas que já tinham desencarnado. Lembra do filme do Chico, do Nosso Lar? Quando ele era criança, que ele falava, o padre fulano está aqui. Contava para o padre ficava bravo com ele. O seu fulano de tal, que desencarnou, está falando isso para a senhora, não sei o quê, né? Na verdade, é uma faculdade que já vinha quando era criança. Por quê? Provavelmente já estava desenvolvido. Né? Ele já tinha essa facilidade. Ele estava consciente disso? Não, ele nem sabia o que era isso. Né? Mas já era mediunidade, né? Eu lembro que quando eu era mocinha e comecei a frequentar o centro,
Tinha uma amiga minha que ela era a irmã do... Ela desencarnou há pouco tempo. Ela era a irmã do Adelino da Silveira. Ela também tinha visão, né? Então, ela via os espíritos assim, normalmente, né? Então, são faculdades que a pessoa não se esforça para desenvolver. Ela já vem com a faculdade mediúnica, né? Para que serve, então, a mediunidade? Ela permite um diálogo direto, né? Direto com o desencarnado. Vivo, dinâmico com os espíritos. E de diferentes formas. Vou dar um exemplo. Num trabalho mediúnico, você tem vários médiuns, né? E uma pessoa ou duas que são os doutrinadores que orientam aqueles espíritos que vêm conversar. Então, o que acontece, o que pode acontecer? Vamos supor que vários médiuns são pessoas que têm um tipo de mediunidade e cada um tem uma facilidade de assimilar, através da expansão perispiritual, a presença daquele espírito. Então, vamos supor que venha uma entidade muito boa falar para aquele grupo. Então, ele começa a falar o bem, ele começa a desejar bom trabalho, ele começa a desejar que as pessoas cresçam, que as pessoas se entendam, que as pessoas se amem. Quem tem a sensibilidade de sentir o que ele está falando, ela vai sentir assim um bem-estar tremendo. Tá? O outro que tem visão, ele começa a ver da fala daquele espírito como se flores caíssem sobre a mesa, luzes caíssem sobre a mesa. Tá? Sentindo que é uma sensação muito agradável e boa. Um médium de incorporação, por exemplo, ele fala aquilo que o espírito está falando, a prece que ele está desejando, o bem que ele está desejando. Um espírito que psicografa, como Chico Xavier, o Divaldo, ele vai escrever aquilo que o espírito está falando. Então, cada um tem uma visão. Se ele é clarividente, ele começa a entender a situação do ambiente onde aquele espírito está. Deu para entender? Então, a mediunidade, ela pode ter diferentes formas. Isso depende muito do físico da pessoa, a facilidade que ela tem de assimilar as energias espirituais. Está complicado? Vamos embora, então. Bom, a mediunidade, então, mostra-se verdadeira quando o médium recebe informações, sensações, além do seu conhecimento. Então, o Divaldo Pereira Franco, quando ele começou a estudar espiritismo, e começou a trabalhar com mediunidade, ele começou a escrever diversos livros, né? Hoje ele tem não sei quantos livros, nem sei quantos livros o Divaldo tem psicografado, não tem nem ideia, né? Com espíritos de escola, como Joana de Anjos, como Manuel Filomeno de Miranda, são espíritos assim muito evoluídos. Vamos falar do Chico Xavier, mais de 400 livros ele tem psicografado, né? Começou o primeiro livro do Chico Xavier, pessoal, foi Parnaso Além Túmulo. São autores e poetas que escreveram esse livro e foi comprovado a autenticidade de todos os autores. Quem pegar Parnaso Além Túmulo, alguém aqui já leu o livro? A senhora já leu? Não, não leu. Então leiam, peguem, tem na biblioteca aqui para emprestar, tem na livraria para comprar. É um livro grosso, é o primeiro livro do Chico Xavier que ele psicografou, mostrando a autenticidade da mediunidade dele. Quer dizer, o primeiro livro já escreveu com espíritos assim muito evoluídos, né? Cheio de poesia, coisa mais linda. O próprio Kardec, que usa de um monte de médiuns, ele não usou só um médium para escrever o livro dos espíritos. Eram vários médiuns que escreviam em diversos locais dos países, não foi só na França, e através dessa compilação, por isso ele é o codificador, ele pôs os códigos, né, e fez as perguntas, e escreveu os livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, através da mediunidade de diversos médiuns, né? Quem tiver interesse a respeito do Kardec, que tem muitos casos, né, maravilhosos, né, de espíritos conversando conosco, nos alertando que existe vida após a morte, leiam a Revista Espírita do Kardec, que é maravilhosa. Hoje a gente não lê mais essas coisas, parece, né? E aí fala que o médium é sempre responsável pelo seu desempenho mediúnico. Então, eu sou médium, e aí? Sou médium? E não tenho moralidade? O que acontece? Né? Então, se eu percebo que eu tenho mediunidade, eu preciso estudar muito, meditar muito, fazer muita prática do bem e muita oração, né?
Eu lembro que o Emmanuel, quando o Chico começou a desenvolver a mediunidade, e ele escrevia aquelas páginas lindas, né? Todos esses livros que a gente vê na biblioteca, escreve, escreve, escreve. Ele fala, ai, cada coisa linda. Essa mensagem que eu vou entregar para o fulano porque ele precisa. Essa eu vou entregar para o ciclano porque ele precisa ler. Aí o Emmanuel falou assim para ele, estou fazendo para você isso daqui. É para você estudar isso daqui e se modificar, né? Então, quando a gente recebe informação, é para nós mesmos, né? Quantas e quantas pessoas que eu conheço que chegaram no trabalho mediúnico e acordaram porque viram que as pessoas, os espíritos que falavam lá para a gente, que estávamos ali assistindo, eram pessoas como nós, que tiveram oportunidade de vida aqui na Terra, que trabalharam e que perderam muitas oportunidades boas de vivenciar o bem, de amar melhor as pessoas, de crescer e evoluir espiritualmente. Aí chega lá do outro lado e fala, vocês não sabem o tempo que eu perdi na minha vida, né? São exemplos que tocam a gente, porque são vidas muito parecidas com as nossas, né? Bom, o objetivo da mediunidade no Espiritismo é o trabalho no bem. A mediunidade é sempre relacionada com o Evangelho de Jesus. Então, como é que ocorre a mediunidade? Ela se dá, então, através do perispírito do médium. Aqui é um desenho que eu peguei na internet, né? Mas então a pessoa que é médium, ela é especial. Né? Tem muita gente que fala assim, né? Você é médium? Você é médium, né? É como se fosse uma coisa muito especial. Não é especial. Né? A pessoa se esforça. Né? Não, o médium não é especial. Se ele é médium espírita, ele tem que trabalhar muito. Ele se esforça para conseguir o desenvolvimento da sua mediunidade. Ele trabalha no bem, no adiantamento da sua reforma íntima. Ele cria esforços para amar mais as pessoas, ele estuda muito e ele se evangeliza. Por quê? Porque quando a gente trabalha com mediunidade, não é só desenvolver mediunidade para o meu bel prazer, ou para ganhar dinheiro a respeito disso, ou para iludir pessoas. Não é isso. O desenvolvimento da mediunidade serve para atender as pessoas necessitadas. Né? São espíritos que estão desencarnados e se encontram lá no mundo espiritual, não sabem que morreram muitas vezes, continuam ligados aqui, à família, aqui, nos momentos aqui, sofrendo aqui, certo? São espíritos que têm processos de extrema dor, de extremo sofrimento, né? Eu me lembro que uma das últimas vezes que nós fomos no Chico Xavier, e ele atendia através da mediunidade as pessoas que iam lá, então ele recebeu assim umas 10 mensagens diferentes, de espíritos diferentes. E eu lembro bem desse, que era o menininho que tinha sofrido um acidente de moto, e a mãe estava lá do meu lado, assim, numa janela, porque enchia a casa de gente, né? E ele conta, chama a pessoa e fala, fulana, né? E mostra a psicografia, né? Então, o seu filho mandou essa mensagem, né? E o menino conta como é que foi a vida, como é que foi o acidente. Eu lembro que nesse dia, um fazendeiro desencarnado pediu a presença dos filhos que estavam ali naquela hora e falou algumas coisas relacionadas, muito particulares, mostrando a fidelidade de que o espírito existia depois da morte, né? E também vários poetas nesse dia vieram e escreveram poesias lindas, maravilhosas, né? E também, quando a gente pratica a mediunidade com forma consciente, esforçada, honesta, né? E se evangeliza, a gente aproxima-se de espíritos amigos, né? Espíritos tão superiores, gente, que a gente não tem ideia de como pode ser isso na vida da gente, né? São espíritos muito felizes, porque eles atingiram um grau de equilíbrio tão grande que não está nem na nossa capacidade de entendimento o que é isso, né? Pelo menos na minha. Então, como ocorre a mediunidade? Agora vamos falar um pouquinho só para entender melhor. Então, eu pus um exemplo da psicofonia, que é aquela que a pessoa sente a presença de um espírito e fala aquilo que ele desejaria que as pessoas ouvissem, tá? Ele permite que o espírito comunicante tenha acesso, via o perispírito dele, né, aos centros nervosos de controle de algumas funções orgânicas do médium, tais como a fala, o movimento de membros e outros mecanismos motores do corpo. Então, o espírito se aproxima
e começa a desejar aquilo que deseja falar para as pessoas. E o médium que tem a sensibilidade começa a transmitir. No começo, isso é difícil. O médium não tem facilidade no começo para fazer isso. Por isso que ele precisa treinar e trabalhar isso. Tá? Como ocorre isso? Né? Conforme o grau de exteriorização do perispírito, ocorrerá maior ou menor controle dos centros nervosos do corpo do médium. Então, como eu falei, no início do desenvolvimento mediúnico, ele tem dificuldade, ele mistura os pensamentos dele com o pensamento do espírito, ele não consegue se concentrar bem, mas à medida que ele aprende a meditação, a se concentrar, a orar melhor, ele começa a perceber que ele é um vaso que o espírito joga a ideia e ele transmite para fora. Ele joga a ideia e ele fala com as palavras dele, revestida com as palavras dele. E assim ele transmite. Pode ser que o espírito esteja falando, avise minha mãe que eu estou feliz. Né? Ele pode falar assim, existe um espírito que deseja falar, que se encontra tranquilo. Ele vai usar a palavra dele, mas a sensação e a ideia é a mesma do espírito. Quanto mais a gente se prepara, melhor é. Lembra o Chico, quando ele falava, que a gente parecia que estava lendo Emmanuel. Não sei se vocês tinham essa sensação, né? Quando ele fazia aquela prece no filme, por exemplo, que é sensacional, ele faz um Pai Nosso, que a gente, assistindo pelo cinema, a gente fica arrepiado, sai emocionado, sai com vontade de chorar, né? Parece que era Emmanuel falando, né? A voz dele se transforma, né? Por quê? Porque o grau de exteriorização é tão grande e a assimilação é tão intensa que a gente já não sabe de quem mais é a fala, se é do homem ou do espírito que deseja falar. Certo? Bom, a mediunidade também tem graus, né? Maior parte dos médiuns, eu não sei como que esse autor pegou 50%, ele não fez essa conta de 50%, mas eu vou dizer que a maior parte dos médiuns, ele é consciente. Então, ele sabe que o espírito está falando ou está tentando escrever e ele atende os espíritos necessitados, geralmente é de forma consciente. Ele sabe o que o espírito está falando, ele começa a falar. Tá? Ele tem consciência de tudo que é dito e recorda depois. Então, na mediunidade consciente, que a maior parte dos médiuns hoje é assim, né? Sim, não depende do caráter do médium para se manifestar, mas do auxílio dos bons espíritos. Sim, o médium tem possibilidade de aceitar ou não a manifestação. Então, à medida que eu aprendo a desenvolver a mediunidade, não é assim, qualquer espírito chega e fala, Vânia, você vai falar isso. Não, eu tenho noção, eu espero que sim, né? Porque senão virou obsessão, né? O médium tem a possibilidade de aceitar ou não a manifestação. Ele pode interrompê-la quando ele quiser. Quando ele não consegue, aí já é caso sério, né? Aí vira obsessão. Então, sim, usa o seu próprio estilo, vocabulário e construção de frases. Na mediunidade semiconsciente, ocorre com 28% dos médicos, eu também não sei se essa porcentagem existe, mas é em menos médios, né? Há uma exteriorização parcial do perispírito. Olha o desenho. Né? O físico está aqui, o espírito se afasta um pouco. E ele começa a ter consciência do que diz, mas não recorda totalmente o que ele falou. Tá? O semiconsciente, sim, também não depende do caráter do médico para se manifestar, mas do auxílio dos espíritos amigos. Sim, o espírito tem a possibilidade de aceitar ou não a manifestação, mas já tem dificuldade em interrompê-la quando quiser. E sim, usa o seu próprio estilo, vocabulário e construção de frases, mas tem assimilação do perfil do espírito manifestante. Chico Xavier fazia esse tipo na escrita, né? Esse tipo de, na psicografia, de inconsciente. Então, o perispírito se expande muito mais, ocorrem poucos médios, há uma grande exteriorização do perispírito, é lógico, você tem que confiar no espírito que está se manifestando, né? E o médium não tem consciência do que ocorre, raramente recorda algo que diz ou que falou, né? Ou que escreveu. Então, na psicomediunidade inconsciente,
Sim, não depende do caráter do médium para se manifestar, mas o auxílio dos bons espíritos. Sim, o médium tem a possibilidade de aceitar ou não a manifestação no início, mas tem dificuldade de interrompê-la quando quiser. E sim, usa o estilo, vocabulário, construção de frase do espírito manifestante. Uma vez, numa palestra do Divaldo, ele fez uma palestra, e quem fez a palestra foi o Dr. Bezerra de Menezes. Foi sensacional, né? Ele ficou com a voz de pessoa mais idosa, né? Qual era a voz do Bezerra de Menezes. Então, foi muito lindo, né? O que o desenvolvimento da mediunidade pode trazer para as pessoas? Tá? Ela pode aumentar a capacidade e condições de equilíbrio do indivíduo, ela amplia a disciplina e a capacidade do trabalho no bem, o indivíduo conscientiza-se das realidades espirituais, porque você começa a vivenciar o que os espíritos vivem no mundo espiritual, né? Você começa a entender melhor. Ela acrescenta as oportunidades de intercâmbio com os espíritos superiores e inferiores, porque você está auxiliando. Então, você ajuda e é ajudado. Bom, eu acho que depois de tudo isso que eu falei, deve estar uma dúvida na cabeça de vocês. Será que eu sou médium? Vocês têm essa dúvida ou não? Vocês estão muito silenciosos hoje, né? Indica, será que eu sou médium ou não? Eu pus esse anjinho com esse telefone porque mediunidade é exatamente isso, né? A gente pode ser um bom aparelho, mas se não vem de lá para cá, né, não é nada, né? O telefone sempre é chamado, nunca é discado daqui para lá. Eu não posso forçar. Ah, eu quero receber alguém hoje, né? Não existe isso, né? É o espírito que traz o desejo, né, de se manifestar. Então, o que é uma educação mediúnica? Quem quiser desenvolver sua mediunidade, ou tiver já uma mediunidade latente, ou quiser desenvolver, aqui no Kardec nós temos salas de desenvolvimento mediúnico. O que é que eu preciso fazer para frequentar essas salas? Né? Primeiro, eu tenho que estudar, para entender o que se passa dentro de uma sala mediúnica. Isso que eu falei aqui é assim, é o início do início do início. É só para vocês entenderem como é que faz a manifestação mediúnica, né? Então, eu preciso estudar. A partir daí, tem que fazer a educação mediúnica, que se vai fazendo devagarinho, né? Então, ela tem uma natureza tríplice. A primeira parte dessa natureza, ela é doutrinária. Então, o indivíduo tem que estudar e entender doutrina espírita. Por quê? Porque doutrina espírita é evangelho de Jesus, é entendimento do mundo espiritual, né? E acaba com essas fantasias de que o espírito falou aquilo, que o outro falou aquilo, que isso vai me fazer mal, isso vai me fazer bem, né? Acaba com as fantasias. Então, você e teu grupo, ele precisa estudar as leis naturais, que está no livro dos Espíritos, ele tem que estudar afinidade espiritual, porque ele tem que entender quem que é a qualidade de energia que esse espírito tem, ele tem que estudar um pouco de perispírito, ele tem que estudar um pouco das leis da natureza e do mundo espiritual, ele tem que estudar quais os tipos de mediunidade que existe, o que é intercâmbio mediúnico com Jesus. Tá? Dentro dessa natureza, tem a natureza moral, que é o exercício à luz da doutrina espírita, que é indispensável isso. Então, você e teu grupo devem estudar num ambiente cristão, seguro, né? Porque trabalho mediúnico não é brincadeira, é uma responsabilidade tremenda, né? Todos têm que ter um razoável equilíbrio psíquico, todos têm que ter um bom proceder e conduta, todos têm que ter o desejo sincero de reforma íntima e fazer o bem, o hábito da vigilância e da oração. Então, e além disso, a parte técnica, né? O exercício da mediunidade à luz da doutrina espírita. Então, se você quer desenvolver sua mediunidade, procura um grupo espírita equilibrado, que tenha lastro já de algum tempo, né? Porque um grupo, para se concretizar, ele demora 10 anos, às vezes, para as pessoas se afinizarem. Tá? Procure, então, escolher um grupo e reuniões de ambiente seguro e cristão. Lembrar sempre qual é o objetivo do desenvolvimento mediúnico, que é trabalhar o bem, né? Que é trabalhar o evangelho para educar as pessoas, né? Principalmente as pessoas, sejam elas desencarnadas ou encarnadas. O doutrinador ou facilitador do grupo, ele deve ser confiável,
o grupo tem que ter assiduidade, você tem que ter assiduidade, né? Você tem que aprender a fazer silêncio e prece, né? Então, viram que o médium não é nada de especial, mas ele é uma pessoa que se dispõe a trabalhar nisso, assim como todas as coisas, né? A educação mediúnica, então, ela depende de fatores externos e internos, né? Eu posso trabalhar, tem que ser um lugar confortável, eu tenho que fazer leituras edificantes, eu tenho que ter respeito e integração com o grupo, eu tenho que ter apoio espiritual superior, e a gente não ganha isso assim, né? Ah, espíritos amigos, venham até mim. Não, eu que tenho que me dedicar para que eles cheguem até mim, né? Avaliação sincera de todos os resultados que a gente vai conseguindo com o trabalho mediúnico. Outra coisa que é importante é entender que a gente tem que ter paciência. Mediunidade, querer não é poder. Quando eu era mocinha, tá certo? Eu também sou mocinha ainda, né? Não sei. É nada a ser sentido. Né? Quando eu era mocinha, e eu comecei a frequentar trabalho mediúnico, eu devia ter uns 14 anos de idade. E eu tinha desejo de ter todas as mediunidades, né? Eu queria ver, eu queria incorporação, eu queria ter visão, queria psicografar, né? Era uma maravilha. Mas nem sempre na mediunidade queria poder, né? Porque depende muito daquilo que a gente precisa para nós e também o que o grupo precisa. Então a gente vê muitas vezes que e precisa também da permissão do mundo espiritual para você desenvolver a sua mediunidade, né? Às vezes você não está muito preparado ainda para aquilo, porque precisa muito equilíbrio. A mediunidade também, ela é física. Ela depende do organismo do indivíduo para o tipo de intercâmbio. Então, por exemplo, se o teu avôzinho, se o seu pai tinha vidência, por exemplo, no caso da minha avó, provavelmente as pessoas da família, descendentes, também podem ter. Tá? Porque depende muito da genética do indivíduo. E também depende da permissão do mundo espiritual. Então, não é só a gente querer, a gente tem que trabalhar bastante, né? E pode ser que sim, pode ser que não, né? O trabalho não importa, né? Outra coisa que a educação mediúnica mostra é que os amigos espirituais não são feitos pelo esforço, quer dizer, os amigos espirituais são feitos pelo esforço e dedicação como os amigos físicos. Como que a gente tem amigo físico? A gente espera ele ligar para a gente, para chamar a gente para passear, para ir no cinema, para ir jantar. A gente espera a pessoa ou a gente vai e liga? Ou a gente faz a visita na casa do parente, não é assim? Para a gente ter os nossos amigos. No mundo espiritual também é assim, eu tenho que mostrar minha capacidade. Emmanuel falava assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Olha como é grande, de grandeza extraordinária isso. Quer dizer, às vezes a gente fica sofrendo por um monte de coisa, só que a gente não está pronto para enfrentar aquela situação. Então, quando a gente está pronto, o serviço vai aparecer, né? Então, eu me esforço para ganhar amigos espirituais. Eles não vêm fácil, porque é a assimilação, é a afinidade espiritual que nos liga, né? Se eu não penso bem, se eu não trabalho bem, se eu sou maledicente, se minha vida eu levo na tristeza, na depressão, na angústia, né? Como que eu posso ter amigos que fazem assimilação com o meu pensamento num ambiente de trabalho? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, porém, eles nos dão oportunidades mesmo sem termos merecimento. Isso está claro, né? O que seria de nós hoje se não fossem os amigos espirituais? Então, necessidade de trabalho em determinada área e a mediunidade muda. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem a facilidade de ter uma mediunidade de psicofonia. Ele incorpora o espírito, né? Tem afinidade com aquele espírito e fala aquilo que o espírito... Só que naquele momento o grupo não precisa mais, precisa de médiuns passistas. Então, é como se aquela mediunidade fosse transformada e eu começo a transformar como energia para transfusão de energia para aqueles que precisam. Então, a mediunidade ela pode migrar e transformar com segunda necessidade. Nossa, quanto tempo faz? A mediunidade, como o Chico falava, não é sentar-se à mesa e dar passividade. É apurar, disciplinar, ter consciência. É preparo para o correto exercício para fazer o bom uso de sua faculdade. O Chico sabia muito bem disso, porque tanto sofrimento que ele teve com a mediunidade, né? Então, falamos a nossa parte, né?
como seres encarnados. E a parte do outro lado, como é que é isso? Né? O que significa para os espíritos a mediunidade? Quem leu o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Pereira Franco, e do espírito Manuel Filomeno de Miranda, quem não leu, leia. Manuel, Nas Fronteiras da Loucura. Sensacional esse livro, tá? Ele fala sobre a obsessão, ele fala sobre mediunidade, ele fala sobre tudo isso que nós falamos aqui. Então, logo no início do livro, posso contar porque é no início do livro, não é o fim do livro, né? Ele fala, nos bastidores da obsessão, eu falei que era nas fronteiras da loucura, desculpa, é nos bastidores da obsessão que tem isso, que tem essa mensagem. E o Manuel Filomeno fala o seguinte, ele fala a versão dos espíritos, o que os espíritos sentem a respeito da mediunidade. Então, ele fala mais ou menos o seguinte, eu resumi. Imagine-se você num lugar de sombra, lodo, um céu chuvoso, sacudido por descargas elétricas, ventos ululantes. Percebe a presença de batáquios, eufídeos, répteis e toda a fauna asquerosa. Longe da esperança, onde uma tênua e célere perspectiva de paz não tremeluz. Considere-se longe do amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso, sobre recordações vigorosas das quais não se consegue furtar, resumando erros propositais e causais com que se distanciou da paz. É a pessoa recordando quem ela era. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou uma aragem fresca para renovação, escute, inerme, outros companheiros de desdita, em imprecações e lamentos dominados pela própria sandice. Né? Nós estamos descrevendo o ambiente do umbral. Né? Sem equilíbrio, para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. Avalie o significado de uma porta libertadora, que subitamente se abrisse, convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual transporta a mínima distância entre você e ela. Poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, lenir as próprias angústias e repousar. Além do qual, doce canto embalante, reconfortante, revisse paisagem esquecida e agradável, e dilatados ouvidos, escutasse a prenúncia de um termo nome em relação a você, irmão. Depois do que roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável. Você bendizeria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e o encarnado, são os vales purgatoriais, para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Tal portal fascinante é a mediunidade socorrista, de que você se encontra investido na tessitura física, ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Examinado quanto você gostaria de receber auxílio se aí estivesse, pensa nos que lá estão e não se demore mais em discussões inócuas e em desculpismo injustificável. Corra ao socorro deles, os nossos companheiros na dor, iludidos em si mesmo, e abra-lhes a porta de luz da oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo, e mesmo sofrendo, atenda a esses que sofrem mais. Não lhe perguntarão quem é você, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes, sim, desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhe dar. Olha que coisa maravilhosa. Compreenderão mais tarde a excelência da sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços em direção do seu espírito.
Agora necessitam de paz e libertação. E Jesus precisa de você para tal mistério. Possivelmente, não lhes atrase o socorro, nem demore sua doação. Possivelmente, você já esteve ali. Talvez seja necessário estagiar ainda por lá. Olha que mensagem maravilhosa, falando sobre tudo isso que a gente pode fazer. Porque isso é nosso. Né? A mediunidade é nossa. Né? Nós podemos desenvolver quando nós quisermos, mas tem que ter responsabilidade. E somente para finalizar, porque eu sei que o tema é pesado, né? Eu desejo que qualquer que seja a atividade que a gente faça no centro, que a gente tem que fazer, ou fora dele, e que a gente tem que fazer, porque nós não estamos aqui assim só para comer, dormir e levantar, nós temos objetivos e missões, né? Seja atuante, tá? Evangelize-se. Ame cada vez mais. Perdoe muito as pessoas e as situações da vida. Tá? Cria o hábito da oração. Trabalhe no bem e estude muito. Né? Essa é a nossa preciosa oportunidade que temos encarnados aqui. Né? Para que a gente não precise do auxílio lá do outro lado. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.